tudo bem com vocês? Terminamos agora o gótico e vamos para o Renascimento na Península Itálica. Chama-se Renascimento um movimento cultural desenvolvido na Europa entre 1300 e 1650. Portanto, no final da Idade Média e na Idade Moderna, o termo sugere que a partir do século XIV, a Europa teria assistido a um súbito reviver dos ideais da cultura greco-romana. Porém, durante o período medieval, o interesse pelos autores clássicos não desapareceu. O poeta Dante Alighieri, por exemplo, manifestou inegável entusiasmo pelos clássicos, também nas escolas monásticas. Autores como Cícero, Sêneca e os filósofos gregos foram muito estudados. Na verdade, o Renascimento significou muito mais do que o simples reviver da cultura clássica. Nesse período, ocorreram no campo das artes plásticas, da literatura e das ciências inúmeras realizações que superaram essa herança. O ideal do humanismo foi, sem dúvida, um móvel de tais realizações e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. No sentido amplo, o ideal do humanismo pode ser entendido como a valorização do ser humano e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural. Conceitos que haviam impregnado a cultura na Idade Média. Lembram da arte bizantina? Tanto na arquitetura como na pintura e na escultura, o artista do Renascimento buscou expressar a racionalidade e a dignidade do ser humano. Então, nesse período, a partir desse período, nós já vamos ouvir falar de artistas, porque até então eram chamados do quê? Artesãos, né? Eram aqueles que tinham uma certa habilidade para poder estar, tanto na arquitetura, na pintura, desenvolver as artes. Arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura no período do Renascimento na Península Itálica. Para compreender melhor as ideias que orientaram as construções renascentistas, retomemos rapidamente a linha evolutiva da arquitetura religiosa. No início, vocês lembram que a Basílica Cristã imitava um templo grego e constituía-se apenas de um salão retangular. Mais tarde, no período bizantino, a planta das igrejas complicou-se num intricado desenho octogonal. A época românica, por sua vez, produziu templos com espaços mais organizados, porém ainda bastante fechados. Já a arquitetura gótica buscou a verticalidade exagerada e criou espaços imensos com limites poucos claros para quem estivesse dentro deles. No Renascimento, a preocupação dos construtores foi diferente. Era preciso criar espaços compreensíveis de todos os ângulos visuais, que fossem resultantes de uma justa proporção entre todas as partes do edifício. A principal característica da arquitetura do Renascimento, portanto, foi a busca de uma ordem e de uma disciplina que superassem o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço baseia-se em relações matemáticas, estabelecidas de modo que o observador compreenda a lei que organiza de qualquer ponto em que se coloque. Um dos arquitetos que primeiro projetaram edifícios que traduzem esse ideal foi Filippo Brunelleschi, exemplo de artista completo do Renascimento. Ele foi pintor, escultor e arquiteto. Além de dominar conhecimentos de matemática e geometria e de ser grande conhecedor da poesia de Dante, foi como construtor, porém que realizou seus mais importantes trabalhos. Entre eles, a cúpula da Catedral de Florença, conhecida também por Igreja de Santa Maria del Fiore, o Hospital dos Inocentes e a Capela Paz. A construção da catedral iniciou em 1296 com Arnulfo de Cambio. Mais tarde, Giotto também participou das obras. Em 1369, a catedral estava concluída, mas o espaço octogonal a ser coberto por uma cúpula continuava aberto. Coube a Brunelleschi
Em 1420, a tarefa de projetar a abóbada sobre esse espaço. Segundo sua planta inicial, a Catedral de Florença teria uma grande nave central e duas naves laterais que determinariam um espaço octogonal. Baseando-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas, Brunelleschi concluiu que poderia construir o domo, ou seja, a cobertura, de Santa Maria del Fiore, assentando-o sobre o tambor octogonal formado pelas paredes de pedra já construídas. A solução ficou tão integrada ao edifício que parece ter sido concebida no projeto original. Mas a concretização da harmonia e da regularidade como consequência das regras de geometria aplicadas por Brunelleschi é mais evidente na Capela de Pazzi, em Florença, integralmente concebida por ele. Para essa construção, Brunelleschi traçou uma planta simétrica, ou seja, um quadrado central encimado por um domo, ao qual foram acrescentados dois espaços laterais que o transformaram em retângulo. A fachada dessa capela compõe-se de um pórtico com 6 colunas coríntias de fuste liso que sustenta o entablamento retangular. Comparada às grandes construções do período gótico, a Capela Pazzi é um edifício pequeno. Foi, porém, construída segundo princípios científicos tão precisos que parece testemunhar a potencialidade de que dispõe o ser humano. Nessa obra, Brunelleschi alcançou plenamente os objetivos da arquitetura renascentista. Aí já não é o edifício que possui o homem, mas este que, aprendendo a lei simples do espaço, possui o segredo do edifício. Vamos falar agora sobre a pintura. No final da Idade Média e no Renascimento, predomina a tendência a uma interpretação científica do mundo. O resultado disso nas artes plásticas e, sobretudo, na pintura, são os estudos da perspectiva segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu a outro recurso, o claro e escuro, que consiste em representar na pintura algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contraste reforça a sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva e do claro-escuro contribuiu para o maior realismo das pinturas. Assim, a pintura do Renascimento confirma essas três conquistas que os artistas do último período gótico já haviam alcançado: a perspectiva, o uso do claro-escuro e o realismo. Outra característica da arte do Renascimento, em especial da pintura, foi o surgimento de um estilo pessoal. A partir dessa época, confirma-se a existência do artista como o conceituamos hoje. É um criador individual e autônomo, que expressa em suas obras seus sentimentos e ideias. Alguém, enfim, que cria de acordo com a própria concepção. Em decorrência disso, no Renascimento são inúmeros os nomes de artistas que se fizeram conhecidos, cada um com características próprias, como veremos nas próximas imagens. Bom, uma das características do Renascimento na Península Itálica é que eles queriam que a pintura fosse a imitação do real. Segundo George Vasari, crítico e historiador de arte, Masaccio foi o primeiro pintor do século XV a conceber a pintura como imitação do real, como reprodução das coisas tal como são. Seu realismo é tão cuidadoso que ele parece ter a intenção de convencer o observador de que a cena retratada é real. É o que se pode observar nessa obra. A observação dessa e de outras obras de Masaccio nos conduz a uma constatação importante. Os recursos da pintura renascentista e a atitude convincentemente humana das figuras retratadas nos mostram que a concepção que o ser humano do século XV tem de si mesmo, do mundo e de Deus mudou em relação ao passado. O artista do Renascimento não vê mais o ser humano como simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. O mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Vamos falar agora sobre Fra Angelico,
a busca da conciliação entre o terreno e o místico. Por seu interesse pela realidade humana, Fra Angélico foi considerado o primeiro herdeiro de Masaryk. Sua formação cristã e conventual, porém, manifesta em uma obra uma tendência religiosa na arte do Renascimento. Assim, embora Fra Angélico siga os princípios renascentistas da perspectiva e da correspondência entre luz e sombra, sua pintura está impregnada de sentido místico. O ser humano representado em sua obra não parece manifestar angústia ou inquietação diante do mundo, mas serenidade, pois se reconhece como submisso à vontade de Deus. É o caso, por exemplo, de o juízo universal e deposição. A pintura Anunciação, essa que vocês estão observando, porém nos revela outro aspecto de Fra Angélico. Nesta obra, notamos que a intenção religiosa ainda persiste em Fra Angélico. A perspectiva e o realismo, porém, já são bastante evidentes. As figuras com volume e feições mais humanas, e a construção de linhas geométricas do espaço onde se passa a cena retratada parece lembrar ao observador que os tempos são outros. Vamos falar de Paolo Uccello, Encontro das fantasias medievais e da perspectiva geométrica. Paolo Uccello, 1396-1475, procura compreender o mundo segundo os conhecimentos científicos do seu tempo e, em suas obras, tenta recriar realidades segundo princípios matemáticos. Ao mesmo tempo, sua imaginação ainda busca as fantasias medievais. São Jorge e o Dragão representa bem uma das características do trabalho de Uccello, a busca por representar o mundo lendário de um período que já estava se transformando num passado superado. Outro aspecto importante de sua pintura é a representação do momento em que um movimento está sendo contido. Nessa imagem, que pertence ao painel central de um tríptico, Uccello conseguiu representar o momento em que os cavalos parecem refrear o ímpeto de uma corrida prestes a se iniciar. Para Della Francesca, a pintura não tem por função principal representar um acontecimento. Observem que as cenas que ele retrata servem de suporte para a apresentação de uma composição geométrica. É o que podemos ver, por exemplo, na obra Ressurreição de Jesus. Nessa pintura, o grupo de figuras compõe uma pirâmide, cujo ponto mais elevado é a cabeça de Cristo e cuja base são os soldados que dormem sentados no chão, próximo ao túmulo. No díptico, que retrata o duque Frederico de Montefeltro e sua esposa Batista Sforza, é bastante clara a preocupação do artista em reduzir as figuras às suas formas geométricas. Essa obra antecipa a intenção de alguns pintores modernos, como Cézanne, de aproximar a figura humana das figuras geométricas. Fica patente nela que o rosto feminino se assemelha a uma esfera e o masculino a um cubo. O artista deu tal densidade às duas figuras de perfil que elas parecem ganhar volume e relevo. Outro aspecto importante é que, embora cada personagem esteja isolado em seu painel de madeira, a mesma paisagem ao fundo estabelece unidade entre elas. Como podemos ver, por exemplo, em Piero della Francesca, a pintura não se destina a transmitir emoções, como alegria, tristeza, sensualidade. Para ele, a pintura resulta da combinação de figuras e do uso de áreas de luz e sombra. Seu universo é representado de modo geométrico e estático, o que pode ser observado também em outras obras. Vamos conhecer um pouco sobre o artista Botticelli, a linha que sugere ritmo e graça. Sandro Botticelli, 1445-1510, é considerado o artista que melhor expressou por meio do desenho um ritmo suave e gracioso para as figuras pintadas. Seus temas, tirados tanto da antiguidade grega como da tradição cristã, foram escolhidos segundo o potencial de expressar seu ideal de beleza. Sua criação mais famosa, Nascimento de Vênus,
retoma um tema da antiguidade pagã, mas é na obra A Primavera, feita para decorar uma parede da casa de um dos membros da família Médici, de Florença, que podemos compreender melhor as características de Botticelli. A obra representa aspectos do mundo pagão. Ao centro está a deusa Vênus e acima dela Cupido. À esquerda de Vênus estão Zéfiro, o vento oeste da mitologia grega, e a ninfa Clóris, com um ramo de flor nos lábios que ele captura e transforma em flora. A primavera é representada como uma jovem de vestes floridas. À direita de Vênus estão as três graças e Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Embora aparentemente as figuras não tenham muita relação entre si, o observador as percebe como conjunto. O que as une é o ritmo suave do desenho e a sugestiva paisagem em tons escuros, que acentua a impressão de relevo das figuras claras em primeiro plano. Finalizando primeira aula sobre o Renascimento na Península Itálica, Sandro Botticelli foi um pintor italiano considerado um dos maiores pintores do Renascimento. Alessandro di Mariano Giovanni Filippi nasceu em Florença, na Itália, no dia 1º de março de 1445, e aos 13 anos começava a enfrentar o problema da escolha de uma carreira ou profissão.